Há uns dias atrás eu me deparei com esse vídeo gringo aqui, que falava sobre youtubers odiados e youtubers amados. Só que como eu não conhecia nenhum desses youtubers, eu simplesmente ignorei esse vídeo. Até que logo uns dias depois, se eu não tô enganado, apareceu esse vídeo desse mano aqui fazendo uma versão meio que brasileira desse vídeo. O que obviamente eu assisti porque eu conhecia a maioria deles. Só que aí eu pensei, por que eu não faço uma versão desse vídeo para as animações mais amadas versus as mais odiadas? Ou vice-versa? Porque quando eu penso na DreamWorks, por exemplo, não é difícil imaginar que Megamente 2 é a animação mais odiada desse estúdio. E assim, os motivos para esse filme ser odiado são vários, seja a história ridícula, como eles destruíram a maioria dos personagens e quebraram basicamente todo o conceito da existência do primeiro filme. Mas talvez uma das coisas que tem sido feito esse filme ser mais odiado ainda recentemente é a própria razão para ele ter existido. Já que não é porque eles viram todo o potencial que Megamente tinha ou coisa do tipo, até porque eu já bato na tecla de que Megamente nunca precisou de continuação, mas sim de mais reconhecimento. E como você já deve imaginar, esse reconhecimento chegou. Eles aparentemente viram que a popularidade de Megamente estava aumentando na internet e pensaram, por que a gente não faz um filme qualquer e joga naquele streaming lá que ninguém quer assinar? E aí eu uso isso aí como desculpa para as pessoas assinarem para ver um filme só. Só isso já é o suficiente para você ficar extremamente irritado e odiar essa continuação. Só que aí eles foram um pouco além, porque nesse filme existem mais vilões, o que quebra totalmente a graça do primeiro filme, porque era simplesmente o Megamente e o Metro Man. Existia todo um conceito, toda uma ideia por trás daquilo ali. Se você for parar pra pensar, não existia mais nenhum outro herói, nenhum outro vilão antes do Megamente criar o Titã, mas você entendeu o ponto. Porque eles queriam contar uma história simples e passar uma lição simples. E a partir do momento que eles colocaram outros vilões, simplesmente joga fora toda a lição e toda a carga emocional que o primeiro filme tem. Mas é aquilo, se existe uma animação extremamente odiada, existe uma animação extremamente amada da DreamWorks, que no caso é Shrerecas 2. Não, falando sério, Shrek 2 é a animação mais amada da DreamWorks e é considerada a melhor até hoje. E não é à toa, só o fato de que todas as cenas nesse filme têm alguma importância, ou pelo menos se justificam a existência delas, já é algo extremamente incrível. O que acontece no comecinho do filme importa pra ele lá no meio, ou então no final, ou até mesmo no começo. Mas toda a cena que tá ali existe por algum motivo. Às vezes tem uma ou outra que você não gosta tanto, mas depois você vê que, opa, eu posso não gostar dessa cena, mas ela tem uma necessidade de existir aqui. Sem falar em uma coisa que anos atrás Shrek 2 conseguiu fazer e que hoje em dia parece que os filmes, principalmente de animação, esqueceram como fazer, que é colocar músicas pop que combinam com o filme. E no caso de Shrek 2 foi até além, porque as músicas não só combinam, como casam perfeitamente para cada situação que tá ali, seja a própria letra da música ou a vibe que ela passa. Afinal de contas, eu duvido que você não fique extremamente animado quando chega em tão distante e toca aquela música mega legal. Mas se tem uma coisa que foi excelente nesse filme, foi a vilã. Seja pelo fato de que eles pegaram a personagem mais conhecida dos contos de fadas por ser a pura bondade e transformaram no mal encarnado nesse filme, ou a maneira como eles trataram essa personagem. E tem um extra que eu gosto muito e que eu só fui perceber agora, na verdade, há poucos dias atrás. Você sabe todos os objetivos, a backstory e todas as razões por trás de tudo o que a fada madrinha faz nesse filme, sem que eles literalmente parem e expliquem todo o plano dela. Você entende todas as motivações e por que ela tá fazendo aquilo. E como eu disse, em nenhum momento eles param em fazer aquela clássica, eu vou explicar o meu plano inteiro. Não, você entende sem nenhuma cena de explicação, o que deixa tudo ainda mais incrível. Agora, se a gente vai falar da animação mais amada da Disney, é óbvio que seria Mulan. Só que eu vou trapacear um pouquinho nesse jogo e colocar Enrolados, porque recentemente essa animação tá começando a receber o carinho e o amor que ela realmente merece, e que foi colocada na produção desse filme. Que já começa pela própria protagonista, que quando você bate o olho você pensa, mais uma princesinha genérica e sem graça da Disney. Só que aí você vai assistindo o filme e tudo o que tá nessa personagem, desde o design, as falas, a personalidade dela, simplesmente é muito bem feito. Uma das minhas coisas preferidas sobre a Rapunzel é o fato de que ela não é manipulada pelo José, basicamente ele chegar e falar, eu te levo lá pra ver as lanternas, as luzes e tal, em troca você me dá a coroa. Não, ela mesma vai lá e fala, você me leva pra ver as luzes e eu te dou a coroa. E o que eu acho mais legal é que ela faz isso depois de outro rolê em que ela engana a Gothel. Isso já quebra um dos primeiros preconceitos que você vai ter com ela, achando que ela é bobinha e que não entende muito das coisas. Quer dizer, ela não entende muito das coisas, mas ela não é uma grande idiota. E assim, recentemente eu comecei a gostar ainda mais da vilã, porque digamos que tá meio difícil de ter novos vilões interessantes no caso da Disney.
Só que o fato de que essa personagem também trabalha muito bem com tudo o que ela tem é maravilhoso. A Gothel não tem poderes mágicos fenomenais. Ela é só uma pessoa que conhece umas magiazinhas. Só que para ela poder fazer isso precisa do cabelo da Rapunzel, que tem todo o poder da flor. Mas porém, ela tem o design dela que casa perfeitamente com a ideia dela ser uma vilã manipulativa. Fora que eu adoro como ela pisa pra caramba na Rapunzel, só pra depois falar, não, mas eu te adoro e tal. O clássico toxicidade ao extremo. E assim, eu sei que pode parecer estranho, mas na verdade é extremamente interessante, porque esse foi um dos últimos resquícios que a gente teve de um vilão que é vilão mesmo e é pura maldade simplesmente porque sim. E é claro, não dá pra elogiar esse filme sem falar do melhor casal que a Disney já fez até o momento. Sim, eu demorei um tempinho pra aceitar isso, mas realmente, a Rapunzel e o José Bezerra são realmente um casal incrível e eles têm tudo pra ser o melhor da Disney. Eu não vou bater o martelo que é o casal mais incrível e melhor de todos porque, bom, eu teria que reassistir todos os filmes e reavaliar todos os casais. Eu não tô afim de fazer isso por enquanto. Mas eu acho que eu já dei argumentos o suficiente, então tá na hora de mostrar os argumentos de por que o Wi-Fi Ralph é um dos mais odiados. Honestamente, eu acho que eu nunca vi tanta gente odiar tanto os outros filmes da Disney, no caso da linha principal, eu não tô botando as continuações que não foram feitas pela empresa principal da Disney, eu só tô botando os filmes principais, e o Wi-Fi Ralph é simplesmente um dos mais odiados. E não é pra menos, a própria existência desse filme já é desnecessária. E eu não digo isso nem na maldade, é porque quando você assiste o primeiro filme, você vê que ele é redondinho, começo, meio e fim e tudo mais. Dava pra fazer uma continuação? A questão é se vai ficar bom ou não. E no caso da existência desse daqui, já tá mais do que óbvio que não era necessária. A história principal já foi contada, o vilão é finalizado, todos os arcos dos personagens foram completos. Mas aí vem uma coisa nesse filme que eu desgosto com toda a minha alma. Tá, eu tô exagerando, mas é uma coisa que eu não realmente tenho começado a ter grandes problemas, principalmente recentemente. No primeiro filme, eles eram meio limitados a coisa de jogos e tudo mais, e algumas marcas que eles meio que conseguiram os direitos. Só que nesse daqui, eles descarrilharam completamente, porque a Disney olhou e falou, a gente é Disney, a gente tem várias marcas, vamos usá-las ao máximo. E aí começaram um monte de referência simplesmente jogada por qualquer coisa, só simplesmente aparece na sua frente e pronto, não existe um contexto ou coisa do tipo. E eu não tô dizendo que precisava de uma grande justificativa para aparecer a referência Y, X e Z. Não, às vezes uma desculpinha barata já é o suficiente. Mas aqui não, aqui é tipo, somos a Disney, temos muitas empresas, temos muitas marcas, vamos jogar aqui. Mas a cena das princesas é muito boa, as duas cenas das princesas salvam esse filme pra mim. Além disso, parece que quem fez esse segundo filme não assistiu o primeiro, porque tem coisa ali que não faz sentido tá acontecendo. Por exemplo, a Vanellope, ela quer basicamente sair do jogo dela e participar de outros jogos. O que jogando com o primeiro filme até que faz sentido, porque você lembra que a Corrida Doce sobrevivia sem a Vanellope mesmo ela sendo a protagonista? Ok, mas e quanto ao Ralph que fica muito tempo fora do jogo dele e ele é o personagem principal? Como é que ele tá fora tanto tempo e o pessoal não tá louco? E o pessoal não tá simplesmente pirando porque o cara sumiu dali? Sem falar que eles basicamente estão fazendo o mesmo plot do Turbo, de uma maneira menos maléfica, por assim dizer, mas ele nem é citado, sabe? É uma tristeza ver como esse filme é ruim, sendo que o filme original é incrível na minha opinião. E assim, não era difícil só simplesmente deixar aquilo lá quieto e fazer outras coisas. Porém, foi um pouco difícil pra mim encontrar o filme mais odiado da Pixar. Algumas pessoas diriam que Toy Story 4 estaria nessa lista, mas eu comecei a perceber que as pessoas não chegam a odiar Toy Story 4. Óbvio, algumas pessoas desgostam e tudo mais, e tem esse cara que fez um vídeo de 6 horas explicando por que Toy Story 4 destrói toda a franquia. Eu não vou dizer se esse vídeo é bom ou não, porque 6 horas é basicamente o tempo que eu posso usar assistindo Frieren, e vale bem mais a pena, me desculpa. Assista Frieren quando você puder. Mas voltando, eu pensei que Turning Red ou Red Crescer uma Fera era uma boa opção. Mas esse filme ele é 50-50. Você vai encontrar gente que odeia e gente que ama. Então só sobrou Lightyear. Mas assim, é engraçado como foi difícil encontrar o filme mais odiado da Pixar, mas não é difícil entender por que é o filme mais odiado da Pixar até o momento. Porque é simples, os personagens desse filme já são extremamente chatos pra caramba. Eu não lembro o nome deles, eu não lembro a utilidade deles, eu só lembro que eu os odeio com toda a minha força. Tô brincando, eu só desprezo mesmo esses personagens. Além do fato que a história desse filme é toda errada, eles tinham a faca e o queijo na mão pra fazer algo que a Pixar fazia no começo, usar as animações pra contar histórias que só davam pra ser levadas a esse nível com animação. O que eu tô querendo dizer?
O início do filme é basicamente o plot do Lightyear avançando no tempo, enquanto as pessoas que ele conhecia estão envelhecendo e partindo, e ele não tá conseguindo simplesmente superar isso e viver a vida dele ali, enquanto todo mundo já conseguiu. Aí você pensa, nossa, que plot interessante, vamos focar no Lightyear meio que tentando aceitar essas coisas, ou depois ele percebendo que o tempo que ele jogou fora ali... Não. Ele só vai basicamente muito pro futuro e tem novos personagens e é isso. A história que eles decidiram focar é toda errada, fora que eles desperdiçaram a oportunidade de contar a origem do Buzz Lightyear como um patrulheiro espacial. Assim, é genérico essa ideia de, e como ele era o cara que não tinha nenhuma habilidade e foi conseguindo com o tempo, é genérico, mas funciona e seria bem melhor do que o resultado final que foi pros cinemas. Fora que o vilão desse filme é uma piada gigantesca que eu não consigo acreditar. Canonicamente, até onde se sabe, não, o Zurg não é o pai do Buzz, mas enfim. Agora eu vou ser muito honesto, foi difícil achar o mais odiado, mas o mais amado, na minha opinião, não foi não, porque é Os Incríveis. Porque primeiro, que esse filme já tem uma jogada de marketing maravilhosa. Você pensa lá, Os Incríveis, filme de super-herói, e aí você vai ver um filme sobre várias coisas. É claro, tem o Senhor Incrível no topo de tudo, mas ainda assim tem tanta coisa nesse filme, como por exemplo, o mais óbvio, o Senhor Incrível. Um cara que tá preso ao ego dele, ao sucesso dele no passado, e por isso ele não consegue simplesmente seguir em frente, dar o verdadeiro valor pra família, pros filhos e pra esposa. A gente tem a Mulher Elástica, a esposa que tá tá se adaptando a toda aquela situação e lidando com basicamente o peso pesado dessas mudanças que adivinha só, são causadas pelo Bob. Tem uma cena em que ele fala, eu não posso fazer eles se mudarem de novo, deixando bem claro que toda vez que eles se mudam é por culpa do Bob. E assim, tem também os dramas dos personagens dos filhos e tal. Tem o fodendo vilão, que na minha opinião é o melhor vilão da Pixar até o momento, assim. A Pixar, ela não tem muito foco em fazer vilão. Dá pra ver que nem todos os filmes dela tem realmente vilões e coisas do tipo. Alguns só tem pra dizer que tem, alguns era melhor nem ter. Mas porque não é a ideia deles, não é o foco da Pixar ficar fazendo vilões icônicos e tal. Mas quando eles queriam fazer meu amigo, e é bizarro como o Síndrome, ele tem um monte de coisa da hora, ele quebra alguns clichês e o maluco é desgraçadamente maligno. É um psicopatinha de primeira linha. E assim, sem brincadeira, dá pra ficar meia hora falando sobre como Os Incríveis 1 é fantástico. Mas eu tenho que partir pra Illumination e o seu filme mais odiado, que no caso é o Lorax. Isso eu acho que não é nenhuma surpresa, se você olha toda a galeria de filmes da Illumination, ou que não dá pra dizer o mesmo de Emoji, o filme. Sim, a animação até o momento mais odiada da Sony, na parte de animação, é nada mais nada menos do que Emoji, o filme. Até porque eu não tenho total certeza do que eu tô falando, mas se eu não me engano, Festa da Salsicha era feito pela Sony. Eu acho incrível que esse filme ele é tão absurdo, tão ruim, tão grotesco que as pessoas simplesmente fingem que isso nunca saiu da Sony, mas eu não tenho certeza se realmente foi. O ponto é que Emoji, o filme, é a animação mais odiada não só dentro do inventário de animações da Sony, mas no geral também. Não tem uma pessoa que goste desse filme, o que não é surpresa. Sabe quando a animação só é criada pelo hype? Emoji, o filme, é basicamente isso. Aparentemente, na época, era a época dos emojis, eles estavam muito hypados, eles pensaram, nossa, por que não fazer um filme com essa temática e tal? E eu não vou mentir, dava pra fazer um negócio ok, aceitável, legalzinho, que te surpreendesse um pouco. Só que eles só simplesmente fizeram pelo hype pra farmar dinheiro e tudo mais. Ou como o pessoal do Piuí falou no vídeo deles, uma grande propaganda pro Dropbox. Mas o que mais me assusta é que essa é a animação mais odiada, ok, todo mundo já entendeu. Só que só custou um ano pra animação mais amada da Sony ser lançada, Aranhaverso. Uma coisa é fato, tu tem que ter peito pra simplesmente inventar gracinha de fazer uma animação totalmente diferente do estilo que tava mais popular na época. Porque vamos lá, provavelmente eles começaram a produção de animação, de animar o filme por volta de 2015, por aí. E nessa época a animação 3D tava na sua ascensão, só tava explodindo cada vez mais, ganhando popularidade. E eles só chegaram e falaram, então vamos dar 2 passos pra trás e fazer uma animação mais diferenciada. Vamos misturar 2D com 3D e colocar uma estética de quadrinho. Mano, tu tem que ter uma coragem tão grande pra chegar nos caras e falar um bagulho desse. Bagulho totalmente híbrido. E bom, saiu aquela maravilha que a gente sabe o que é, né? Na época que a gente só tinha animação 3D e basicamente aquele padrão que a gente já tava enjoando e tava ficando saturado. Além de uma coisa que eu acho que o Spider-Verse não tá levando crédito da maneira certa, que é como eles conseguiram fazer um multiverso extremamente interessante. Na época, o multiverso ainda não tava nas suas grandes popularidades. Bizarramente foi a Aranhaverso que trouxe um nível maior de popularidade pra isso.
E meio que depois disso aí, todo mundo começou a querer multiverso até um talo. Mas aqui em Aranhaverso, eles conseguiram. Eles fizeram o multiverso ser extremamente interessante, só que a jogada deles foram ser pé no chão. Funcionou porque, por mais que não pareça fazer sentido multiverso e ser pé no chão com esse conceito, foi o que eles fizeram. E assim, esse também é outro que dá pra ficar meia hora falando dos motivos pra essa animação ser amada. Mas eu acho que já deu pra entender o meu ponto. Essa temática de coisa mais amada versus mais odiada, ou como a parada que era amada agora se tornou mais odiada, acabou ganhando um pouco de popularidade recentemente. Pelo menos eu vi uma quantidade até que grande de vídeos usando esse tema. E eu também queria fazer a minha versão. Então eu acho que é isso. Assista Frieren.